Primeiro, vamos começar nossa leitura bíblica, começa com oração. Oremos. Meu Deus e maravilhoso Pai, abençoa essa programação que agora conversa, abençoa da minha pessoa, a pessoa do irmão, hoje não, a minha pessoa, todos que vão nos acompanhar, no nosso web rádio, YouTube, Facebook, toda a nossa evangelização. Esse dia de hoje, 27 de janeiro de 2026, seja um dia com muita paz, com muito amor, com muita saúde, proteção e prosperidade, um dia abençoado, uma semana cheia de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus, amém. Antes de começar, desejar feliz aniversário para o nosso pastor Ranieri Nunes, que está aniversariando hoje, está fazendo também aniversário, também 25 anos de casado, e do seu ministério como pastor, Aproveitar também muito feliz aniversário também para a irmã Simária, que também está aniversariando hoje. Muitas felicidades para todos eles e para todos os aniversariantes do dia. Amém. Então vamos começar aqui a ler nosso livro de Marcos, capítulo 1, esse capítulo é grande. Versículo 29 até o 34. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre deixou, passando ela a servi-los. Amém. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Aqui, primeiramente, está falando das muitas coisas que Jesus fez. Primeiramente, fala da sogra de Pedro, que é conhecido como Simão, Simão Pedro, que Jesus estava saindo da sinagoga com um discípulo, e eles foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André, porque Simão e André eram irmãos. E a sogra de Pedro, de Simão, achava-se acamada, enferma e com febre, Ela não estava assim com ânimo para levantar, para servir a ele, Ela estava com vontade, mas não estava com disposição, porque estava enferma, A pessoa com enfermidade não tem disposição. E logo lhe falaram a respeito dela, Será que ela estava enferma, estava com febre, estava acamada. Jesus chega lá no quarto dela, estava, aproximou-se dela, tomou-a pela mão, logo em seguida a febre a deixou, a enfermidade a deixou, e ela levantou-se e passou a servi-lo. E quando foi à tarde, quando foi a cair do sol, já para anoitecer, trouxeram a ele, a Jesus também, todos os enfermos que tinham ali por perto, e todos os demoniados, todo mundo que estava doente, todos os enfermos que a pessoa conhecia, que estavam ali por perto, levaram todos para Jesus. E todos que tinham espírito mal. Naquele tempo tinha muita gente com espírito mal. Antes chamava endemoniado, hoje chama espírito mal, Toda a cidade estava reunida à porta, à porta da cidade, mais ou menos assim, se eu quer dizer isso. E ele curou todos os doentes, aliás, curou todos os doentes que foram para lá, de toda sorte de enfermidade. E também expeliu, quer dizer, expulsou muitos demônios, Não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Eu acho que o espírito mal, tinha medo de falar quem ele era, porque sabia que era Jesus. Eu só sei que Jesus curou muito mesmo, E ele expulsou muito espírito mal, Todo espírito mal, todos os enfermos que vinham lá, todos eles, não somente muitos, quer dizer que foram muitos, mas todos eles, ele curava e ele expulsava o espírito mal de todos eles, Porque Jesus era poderoso e as pessoas sabiam que ele era poderoso, porque já tinham visto outras pessoas serem curadas, ele fazer outros milagres, Então eles já tinham prova que Jesus tinha esse poder. Então eles iam lá,
os doentes iam, quem estava doente trazia os doentes que conhecia da família, amigos, e todo mundo ia lá, e também as pessoas do espírito mal, e todos os problemas, né? As pessoas iam, Jesus curava e resolvia todos os problemas, né? Porque Jesus é poderoso, né? E muita gente com certeza acreditava, né, vendo tudo isso, que ele era o Filho de Deus, Deus vivo. E as autoridades queriam acreditar e não queriam. Porque eles diziam que eles queriam acreditar porque eles tinham medo de Jesus, onde ele falava às vezes, tomar a posição dele, né, deles, sendo o Filho de Deus, né, o Rei de todo, o Rei dos Reis, querer tomar a posição dele. Mas Jesus bem sim que um dia vai tomar a posição todos eles, que um dia só vai ter um rei mesmo, que é ele. Mas por enquanto, naquela época, por enquanto ele não estava fazendo isso, ele estava pretendendo. Ele só estava pretendendo cumprir a missão dele aqui na terra. Mas um dia ele vai sim, né? Porque um dia não vai mais ter mais rei tal, rei de sei da presidente de sei da prefeito, governador, senador, deputado, vereador, não vai ter mais nada disso. Daqui acontece a lista de reis, só um rei que é Deus, né? Mas não é agora, né? Então para esse grande dia, porque aí você vai ter um governo justo, aí tem um governo honesto, é só quando a gente vai ter justiça e honestidade no mundo, é quando o governo for só o de Deus. Amém. Então, terça e quinta, eu não estou chamando de irmão Raimundo, porque eu não estou falando com vocês por enquanto, porque a minha está recebendo reforma, ele pensa que eu estou. Mas mesmo quando voltar, no dia que eu puder fazer, eu faço ele também. Porque eu achei melhor esses 2 dias só eu, né? Aliás, essa leitura bíblica é meu, né? Ele participa porque ele quer. Aí ele toma mais espaço do que eu de tempo, né? Eu fim da vez falando logo, ligeiro menos, para dar tempo para ele falar, e eu estou falando, ele liga, né? Então eu preferi assim, eu tento até passar com Deus antes, porque muita gente tem que participar com Deus antes. De fazer assim na terça seguinte, para ser um dia que ele queira, que ele sabe que eu vou entrar e queira, né? Mas eu acho melhor assim, né? Tive até mais tempo para mim, né? Ficou melhor. Eu achei, né? Foi em terça e quinta, no resto ele entra. Essa quando foi inteligente. E domingo é dia de folga. Então nós vamos. E no dia que eu não puder fazer, né? Estou fazendo tudo para entrar todo dia, porque eu estava muito inconstante, mas eu estou precisando com Deus. No dia que a gente não pode mesmo outra coisa, né? Mas eu fiz tudo para eu podendo, né? Eu entrar, né? Então agora vamos fazer essa oração, vamos orar por irmão Chiquinho, irmã Ritinha, irmão Raimundo, Rosália, Rogéria, Anaísa, João Batista, Odaí, Heitor, Eudália, Maria Feitosa, Cleudenique, pela reforma da nossa igreja e pela minha viagem, vou fazer semana quinta, se Deus quiser. Nossa viagem vamos fazer final de semana, se Deus quiser. Que tudo dê certo, tanto na primeira viagem como na segunda, que tudo dê certo. E agradecer, né, por todos os benefícios que Deus nos fez esses dias, que Deus atendeu nossas orações. E agradecer por tudo. Amém. Oremos, Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma programação realizada. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nesse caderninho, a minha pessoa, a pessoa de João Raimundo, de João Chiquinho, meus irmãos, meus amigos, e todos que estão nesse caderno, que o Senhor sabe o problema que cada um tem, a luta que cada um tem, que o Senhor possa ir curando, tirando os problemas, resolvendo, libertando, em nome de Jesus, e também, Senhor, pela reforma da nossa igreja, que envia a gente possa ver nossa igreja reformada, para as 2 viagens, Senhor, tanto sexta-feira quanto a semana que entra, que nós sejamos muito felizes, tanto um como no outro, o Senhor vai e volta comigo. Em nome de Jesus. E também porque essa semana seja uma semana abençoada, cheia de bênçãos e vitórias, e por todos os enfermos, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito esse dia, que o Senhor ouviu nossas orações, ouviu nosso clamor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Então vamos ficando por aqui, uma boa tarde para todos, até terça-feira para todos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.